meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos à 60ª Semana Espírita do 24º Conselho Espírita de Unificação, abrangendo Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira, do Reunir 3. Sejam muito bem-vindos a todas as noites de palestra e o nosso querido sarau. Antes de iniciarmos o nosso primeiro dia, gostaria de passar a palavra ao diretor administrativo do 24º Conselho Espírita de Unificação, Arnaldo Ramos. Boa noite a todos. Este ano, em caráter excepcional, a 60ª Semana Espírita de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira serão transmitidas via Facebook e YouTube. Então, queremos agradecer a presença de todos para nos prestigiar nessa Semana Espírita e agradecer àqueles que nos antecederam na realização da Semana Espírita. A maioria deles já se encontra na espiritualidade. Sei que a maioria deles estão presentes, nos incentivando, nos intuindo para que a Semana Espírita transcorra com a normalidade devida. Obrigado. A palestra de hoje está sob responsabilidade do Centro Espírita Fonte de Luz, de Conservatório. A palestra de hoje será com o nosso amigo Carlos Santana, de Volta Redonda, e terá como tema a nova geração. Antes da nossa prece inicial, faremos uma harmonização com o grupo vocal espírita Ivone Pereira. Bons caminhos. Herdeiros da
nosso amigo Arnaldo Ramos, representante do 24º Conselho Espírita de Unificação, fará a nossa prece inicial. Neste momento nos encontramos, nesta paz que sentimos nesse momento, no qual daremos início à Semana Espírita, 70ª Semana Espírita, Valença Reencarnações e Pereira. Pedimos a proteção desses amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nos intuindo, nos dando força, para que possamos trabalhar para melhorarmos o nosso planeta. Envolva-nos todos, Mestre querido, com a sua paz e com a sua luz, envolvendo todos os palestrantes que estarão presentes nesta nossa Semana Espírita, para que eles possam levar a mensagem do nosso Mestre Jesus, para abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos estar receptivos a esses ensinamentos. Graças a Deus. Com vocês, Carlos Santana. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Nós vamos fazer um tema muito importante nos dias atuais, por conta dessa mudança do nível de planetas. Então, nós vamos tratar sobre esta nova geração de espíritos que hão de habitar a Terra nesse período de transição e após o período de transição também, que é o momento em que a Terra se torna um planeta de regeneração. Sendo assim, nós vamos começar primeiramente explicando como funciona esse período de... como começa esse período, né? Como se inicia essa estrutura. Lembrar que Jesus vai trabalhar isso lá no capítulo 25 de Mateus. Ele, a partir do verso 31, ele trata sobre isso, sobre essa separação de ovelhas e bodes. Nós já falamos sobre isso, inclusive, né? Isto, de alguma forma, já foi dito em outras palestras, não dá para a gente ficar repetindo muito, mas, basicamente, as ovelhas são aquelas pessoas que se adequaram ao Evangelho, que receberam a mensagem do Evangelho e que, de alguma forma, se permitiram a mudança positiva. De alguma forma, aceitaram fazer algo, ceder ao seu orgulho, ao seu egoísmo, ceder um pouco disso e dar margem à mudança proposta pelo Cristo, através do seu Evangelho. E os bodes seriam as pessoas que, de forma alguma, aceitaram a proposta. Alguns até dizem que aceitaram, mas, na verdade, não aceitaram, porque não vivem da forma que professam. E alguns nem mesmo professam, dizem que realmente não acreditam e pronto, acabou. Ok, sem nenhum problema. Conforme uma palestra que fizemos há pouco tempo sobre a verdade, cada um tem a sua verdade, então nós vamos respeitar. Mas nós vamos falar hoje baseado no que a doutrina dos espíritos, nós espíritas, cremos como verdade. Sendo assim, Jesus vai dizer que a base para a separação, quando ele relata em Mateus 25, a partir do verso 30, ele diz que a base da separação é a caridade. O indivíduo no processo de caridade, o indivíduo que é caridoso. Paulo de Tarso diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que existem 3 grandes virtudes, as 3 maiores virtudes. Nós, na teologia, chamamos de virtudes teologais, porque acreditamos, defendemos que o indivíduo que detém essas 3 virtudes, ele tem acesso direto a Deus. A primeira que ele diz, fé, a segunda, esperança, e a terceira, caridade. E ele mesmo diz que, se perguntarem das 3 a maior, ele diria a caridade. Portanto, Jesus vai mostrar isso, né, um relato posterior de Paulo, claro, né, Paulo relata isso após a partida de Jesus, ele baseado naquilo que ele já tinha ouvido e lido dos apóstolos. Então, os próprios indivíduos estavam falando, conversando sobre isso, Jesus afirmando que o processo de separação é feito baseado na caridade. Ele diz, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive frio, me agasalhaste, estive perdido, me acolheste, estive preso, hospitalizado, me fostes visitar. E ele diz que as ovelhas, os justos, dirão, quando foi que te fizemos tudo isso? Então, eu peço aos meus amigos que estão aí, que mais tarde, se puder, ou agora, se puder, peguem a Bíblia
e dê uma olhada lá no capítulo 25, a partir do verso 31 de Mateus, que tem esse registrozinho mais detalhado. O mais importante ali é que Jesus deixa claro que a caridade é o ponto de partida, ou seja, ele está falando sobre uma evolução muito específica, ele está falando sobre a evolução moral. Nós, como espíritas, entendemos que nós precisamos evoluir em 2 patamares, o intelecto e a moral. E a linha de corte se baseia na moral. É claro que a parte intelectual é importantíssima, até porque o próprio Kardec nos diz, através dos seus escritos, que nós devemos nos instruir. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então fala da moral no sentido do amor, mas fala do intelecto no sentido de instrução. Então nós precisamos evoluir nos 2 aspectos, isso aí não há dúvida. Isso é um ponto chave para nós espíritas. Mas Jesus afirma que a caridade é o fator preponderante, é aquilo que vai determinar essa separação de ovelhas e bodes. Em algum momento ele chama de joio e trigo, em outros momentos, mas basicamente ele está separando em 2 grupos. Que grupos são esses que Jesus determina? O grupo que ficará aqui na Terra e o grupo que será expatriado, que será retirado da pátria Terra, do planeta Terra, e lançado a um outro planeta, no nível que a Terra se encontra hoje, ou inferior, comumente um pouco inferior. Por quê? Para que a evolução intelectual desses indivíduos ajudem a promover uma evolução naquele planeta e eles tenham condições de se moralizar no decorrer desse processo inicial de evolução intelectual. Nós vamos perceber que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz sobre isso, que em algum momento recebemos um grupamento de espíritos expatriados do Sistema Solar Capela. E isso deu um impulso tecnológico, um impulso racional absurdo ao planeta, e isso historicamente é provado, isso não tem como fugir. Que há um momento em que nós ascendemos fortemente a questão intelectual, um método racional. Mas, comumente, passamos a deixar a evolução moral um pouco esquecida, um pouco de lado. Começamos a fazer tudo aquilo que queremos, só o que queremos. Algumas pessoas defendem que faz o que você quer, o que você bem entender. É muito relativo, porque Jesus também já nos havia preparado antes, lá no capítulo 7, verso 12 de Mateus, que é a chamada regra de ouro, the golden law. Mateus registra que Jesus pega um provérbio, uma regra, se eu não estou enganado, persa, e positiva essa regra, porque essa regra é negativa na origem. Diz, não faça ao teu próximo o que não queres que te faça. E Jesus afirma, ele põe no afirmativo. Por que no afirmativo? Porque não é simplesmente não fazer, eu tenho que fazer. E quando eu ponho no afirmativo, a neutralidade entra também. Então, se você é neutro com a dor do outro, é porque você espera que na sua dor alguém lhe seja neutro também. Então, se você é neutro, você não vai poder reclamar. Poxa, ninguém me atrapalhou, mas também ninguém me ajudou. Você também não fez, então você não tem o que reclamar. Você está recebendo na medida daquilo que você deu. Então, Jesus afirma positiva essa frase, e essa frase se torna a chamada regra de ouro para todo o cristão, seja católico, romano, protestante, anglicano. O cristão entende isso como uma regra de ouro. Faça ao teu próximo somente aquilo que queres que o teu próximo te faça. Sendo assim, a minha atitude vai demandar a atitude que eu quero dos outros para comigo. Jesus, então, falando lá em Mateus 25, a partir do verso 31, dessa separação, ele diz, olha, tive fome, deste de comer, e em algum momento eles perguntam, mas quando foi que te vimos nessa situação? Ele fala, quando fazes a um dos meus, ainda que é um dos mais pequeninos, a mim o fazes. Então, na verdade, Jesus não está falando em relação a ele em si, mas todo aquele que o segue, todo aquele que é adepto dele, todo aquele que está governado por ele. Mesmo que o indivíduo não seja cristão, eu preciso ajudá-lo. Eu sou governado, a terra é governada pelo Cristo, por Jesus. Então, qualquer indivíduo da terra, ainda que um dos mais pequeninos, pessoas que ignoram, inclusive, a existência de Jesus, pessoas que o odeiam, pessoas que não estão nem aí para ele, essas pessoas precisam ser ajudadas nas suas necessidades também. Porque, afinal de contas, quando eu vou ser ajudado por alguém, ninguém me pergunta a minha religião para me ajudar. Você crê em Deus? Creio. Então eu vou te ajudar. Se não, nem te ajudar, não. Isso não existe. Então, isso está errado. Eu preciso tomar partido, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer aquilo que eu quero receber. Então,
Em algum momento eu vou esquecer um pouco a minha dor e vou buscar ajudar o meu próximo? Vou, faz parte. Porque em algum momento eu sei que já passei por isso, pessoas ignoraram a sua dor momentaneamente para me ajudar. Então, nada mais justo que a reciprocidade, que é recíproca. Mas, independentemente da pessoa me ser recíproca, cabe a mim, como cristão, auxiliar. E não esperar coisa alguma em troca, baseado ainda no conceito da caridade definido pelo judaísmo. A Kabbalah diz que a caridade real ela tem que ser dada sem esperar qualquer coisa em troca, nem mesmo para o futuro, nem mesmo para um parente meu. Então eu não posso fazer a caridade porque só por que você ajudou fulano? Porque é meu irmão de religião. Não, isso não tem valor como caridade. É um ensaio, é um treino. Eu ajudei, porque sabe como é que é, né? Amanhã eu preciso, um parente meu, um filho meu, também não tem validade. É só treino. Porque ainda assim eu estou pensando em retorno. A caridade só tem um valor real mesmo, quando alguém chega para você, por exemplo, e diz assim, por que você ajudou fulano? Ajudei porque ele precisava e eu estava aqui. E isso valeu, porque você não esperou nada em troca. Ajudou por quê? No ímpeto de estender a mão. Falou assim, poxa, a pessoa está com dificuldade, vou ajudar. Vai ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, carregar uma bolsa, levantar para alguém sentar. Então, isto é uma caridade real, sem esperar coisa alguma em troca, sem esperar uma devolução, uma restituição, uma reciprocidade. É claro que a ingratidão é uma coisa dolorosa, é óbvio que é. O próprio Victor Marie Hugo diz que os infelizes são ingratos, porque isto faz parte, é inerente à infelicidade deles. Então, todo infeliz é ingrato, todo ingrato é infeliz. Em contrapartida, todo indivíduo grato é feliz, todo indivíduo feliz é uma pessoa grata. As pessoas, a Deus, a energia, o que quer que ele acredite. Ou, mesmo que ele não acredite em nada, ele tem uma gratidão com as pessoas que o auxiliaram, com o meio que o acolheu, e assim sucessivamente. Baseado nesse argumento, precisamos entender também que a doutrina dos espíritos nos ensina, nós espíritas, entendo que alguns que possam estar assistindo discordem da doutrina dos espíritos, mas essa é uma palestra espírita. E nós entendemos que, conforme a ordem que nós temos, é que fora da caridade não há salvação. Então, não adianta eu falar um monte de coisa, eu pregar um monte de coisa, mas se eu não fizer, se eu não doar o meu tempo, se eu não doar aquilo que eu posso ajudar, e não necessariamente o que sobra. Na verdade, eu preciso, o tempo, inclusive, é uma das coisas mais preciosas. O americano usa uma expressão que diz, time is money, tempo é dinheiro. Então, tem gente que acha que a caridade é só dinheiro. Então, ok, que seja, doe seu tempo, porque segundo a cultura americana, time is money, tempo é dinheiro. Então, doe seu tempo, porque também, de qualquer maneira, é um valor financeiro, se você acredita que a caridade tem que ser através de moeda. Quando Jesus afirma, então, essa separação, ali, primeiro, ele já está deixando claro que isso vai acontecer com a Terra. Isso vai acontecer, isso não tem como fugir. Isso acontece com todos os planetas, em todas as mudanças de níveis. Em todos eles aconteceu, acontece e acontecerá. Nós estamos mudando do segundo nível, que é provas e expiações, para o terceiro, que é a regeneração, onde o mal ainda impera. Mas, segundo a Gênese da doutrina espírita, a Gênese de Kardec, no capítulo 18, a partir do item 27, Kardec fala sobre essa nova geração, esses espíritos que virão. E existem pessoas dentro da doutrina espírita mesmo que, para mim, me perdoem, mas não estudam direito, não sei por que falam essas baboseiras, mas diz que esses indivíduos que estão vindo para a nova, para esse novo período, essa nova geração, virão em corpos diferenciados, não virão nada disso. Kardec deixa claro para nós que esta mudança é espiritual, não é corpórea. Esses indivíduos virão em corpos de carne e osso, da mesma forma que o nosso, sangra, o sangue vermelho, sente dor também, tudo igual, não muda nada, nada. Os espíritos que estão vindo, sim, serão de duas situações. Espíritos, o próprio Kardec diz, espíritos mais antigos, que podem estar se limpando, se purificando, e espíritos um pouco mais elevados que vêm de outros planetas. E interessante que os que vêm de outros planetas, a gente imagina, virão como missionários, são espíritos que vêm para impulsionar. Gente, muito cuidado com isso.
porque a gente vai tender a endeusar, a divinizar em excesso essas pessoas. Claro que nós somos parte do divino, nós somos o sopro do Criador. Como diz o Gonzaguinha, numa atitude repleta de amor. Nós somos o sopro de Deus, mas nós não somos deuses. E não temos mais a condição de ficar adorando pessoas como Deus. Então, esses espíritos que chegam vão ser endeusados? Não, não são endeusados. Até porque alguns poucos virão com a missão de dar impulsos. Mas alguns serão expatriados de seus planetas, de planetas que estão indo da regeneração para mundos felizes. Da terceira para a quarta, para o quarto nível de planeta. E que não se adequaram a esse quarto nível. Então, serão lançados à Terra, que estará no início do terceiro nível, para dar o impulso necessário. Então, os que virão, sem dúvida, são espíritos melhores, sem sombra de dúvida alguma, são espíritos melhores. Mas não são necessariamente missionários. Nós, em princípio, só tivemos um missionário no planeta e eu não acredito que virão outros. Minha opinião, por conta de ser minha opinião, é pessoal. Mas nós só tivemos Jesus. Jesus é um espírito missionário, veio sem crimes a pagar, sem resgates necessários, veio com simples vontade, com a simples função de nos amparar, de nos mostrar o caminho, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por intermédio de mim. Sendo Jesus a verdade, nós precisamos buscá-lo e segui-lo. E não há grandes dificuldades. Nós só temos dois grandes empecilhos que estão ainda arraigados na geração que está no planeta, que vem com o planeta, que somos nós, mais antigos, espíritos ainda orgulhosos, egoístas. Vou contar um caso rápido, isso aconteceu realmente há alguns anos, já uns, um pouco mais de 20 anos. Eu estava no ônibus, segurando naquelas hastes ali dos bancos, estava de pé. Na minha frente tinha uma senhora e do lado dela, junto à janela, tinha uma criança, que mais tarde descobri que era filho dela. E descobri depois também que atrás de mim, na mesma ordem, tinha uma senhora e na janela tinha uma outra criança. Porque eu não estava olhando para trás, olhei mais tarde por conta do que eu ouvi. O garotinho que estava à minha frente pegou o pacote de biscoito da bolsa da mãe, abriu, se inclinou, olhou para o lado, como se estivesse desviando de mim para olhar para o outro garoto que estava do outro lado e disse, quer? E nisso, eu olhei aquilo, aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi essa senhora e uma outra criança. E a outra criança ficou meio que tímida e tal, e a mãe falou, você quer, meu filho? Ele está te oferecendo, pode pegar. Aí ele ficou todo lá, todo fechadinho, todo tímido. Aí a mãe do garoto que ofereceu o biscoito falou assim, pode pegar para ele. Aí essa mãe do garoto que recebeu a oferta, pegou o biscoito, ela falou, pode pegar mais. Pegou, deu, e ele começou a comer, todo tímido. Aí ela falou assim, como é que fala? Aí ele, obrigado. Aí o garotinho falou assim, por nada. Aquilo foi tomado uma emoção tão grande, eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode? Virei para essa senhora que estava na minha frente e falei assim, minha senhora, por favor, só me perdoe me intrometer, mas parabéns, que educação maravilhosa a senhora deu para seu filho. Ela falou assim, meu filho, eu te agradeço muito, mas não fui eu, não, ele já nasceu assim, ele sempre foi assim, sempre foi desprendido. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo agora ao vivo, os que estão ouvindo mais tarde gravado, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não tenho vergonha disso, porque é meu passado, eu aprendi com isso. Mas quando eu era criança, se tivesse um pacote de biscoito na bolsa da minha mãe e eu fosse pegar, minha mãe dizia o seguinte, se pegar, vai ter que oferecer para todo mundo. Eu não comia para não ter que oferecer para os outros. Esse era o nível que eu era como criança. Então, quando eu vi aquela criança, numa tenra idade, sendo completamente oposto a mim, eu falei, meu Deus, a doutrina espírita está certa. Kardec está certo. Realmente está chegando um grupamento de criaturas mais elevadas do que nós. E eles não deixam de ser mais elevados que nós, meus irmãos, por serem expatriados dessa mudança de ciclo do planeta deles também não, tá? Pelo amor de Deus, eles realmente são mais elevados. Mas não pensem que todos que estão vindo são missionários. Assim como alguns da Terra serão expatriados para um planeta inferior, e lá eles darão impulso, eles serão pessoas inteligentes, serão os gênios daquele lugar que vão impulsionar, nós também vamos receber pessoas expatriadas. Então, vamos ter a calma de entender
que vai haver gradativamente essa troca de população do planeta. Não vai ter nenhum tipo, o próprio Kardec fala, não vai ter nenhum tipo de cataclisma que vai rachar a Terra ao meio, que vão haver maremotos constantes, destruir a população, que vai haver uma catástrofe global. Não precisa e não vai ser assim. Os indivíduos vão desencarnar naturalmente, um a um, de grupo em grupo, os chamados desencarnes coletivos, uma queda de avião, em situações de conflito, terremoto, sim, maremoto, sim, tsunami, sim, mas não vai ser só isso. As pessoas vão também desencarnar no dia a dia, no seu tempo normal, na vida, no tempo de vida que estava programado para ele. E será, como diz Emmanuel, no A Caminho da Luz, eles vão enfrentar um tribunal excelso, um tribunal de espíritos elevados. Aí sim, espíritos bem elevados, que vão ser juízes e explicar a esses indivíduos, olha, você conseguiu adquirir o nível mínimo para se manter nesse orbe, nesse planeta. Então você fica. A próxima encarnação, você estará aqui de novo. E para outros ele vai dizer, olha, infelizmente você não adquiriu um nível mínimo de evolução necessário para se manter aqui. Então, seremos obrigados a te retirar do planeta e será lançado a um outro planeta e lá você terá condições de evoluir. E caso evolua com um pouco mais de intensidade, vai até poder retornar a esse planeta. Porque, no fundo, ninguém vai ser exilado pela eternidade. Se o indivíduo for retirado daqui, ele em algum momento vai adquirir o conhecimento, ele pode evoluir moralmente e chegar no nível que a Terra está e pode voltar para a Terra. Ou pode ir para um outro planeta que estará num nível muito semelhante à Terra. Não é a intenção de Deus ficar segurando ninguém, punindo ninguém, até porque Deus não pune. Quem pune são as nossas consciências, a nossa consciência que nos pune. Deus não pune ninguém, Deus é só amor. Essas criaturas que chegam, então, são, como eu disse, dois grupamentos distintos. Nós temos hoje duas gerações, a velha geração e a nova que está chegando. E essa que está chegando são espíritos mais antigos, que foram se lapidando, se burilando, se tornando melhores, e espíritos que virão já melhorados fora desse planeta, que já não tenham sido habitantes da Terra. Essa diferença vai ser semelhante a essa história que eu contei no ônibus. Nós, dessa geração que está aqui, nós somos pessoas egoístas, pessoas orgulhosas. E é claro que se nós conseguirmos nos limpar até o final dessa existência ou da próxima, eu acredito, veja bem, isso é uma opinião absolutamente pessoal. Eu acredito que nós estamos na última encarnação antes desse processo. Eu acredito. Eu não tenho provas. Eu acredito nisso pelo que a gente vê, pela forma que está acontecendo as coisas. Mas pode ser que seja só daqui a 4 ou 5 encarnações, ou 10, não sei. Mas não importa se vai ser essa última ou não. Eu não quero correr o risco. Porque se for essa última, como eu acredito que eu vou me melhorar o máximo que eu puder, porque eu quero continuar aqui na Terra. Se não for, e eu ver que não melhorei, mas se eu tiver mais uma chance, maravilha, vou agarrar com unhas e dentes. E é o que eu tenho visto. É o que a gente tem reparado. Que o mal está destoante. Parece que as coisas deram uma piorada ao invés de uma melhorada. O que eu acredito com isso? Que são os espíritos que estão tendo as últimas chances de se melhorar para ter a oportunidade de continuar aqui. Mas, como eu disse, vou repetir, pode ser que não seja esta que nós estamos agora a última. Pode ser que tenham outras reencarnações até que a gente seja realmente retirado do planeta. Mas, vou repetir também, eu não vou correr o risco. Então, eu quero me melhorar a cada dia, e como disse o próprio Chico Xavier, aos outros eu dou direito de ser como são. A mim, eu dou a mim mesmo a obrigação de ser a cada dia melhor. Então, eu vou me vigiar. Claro, nós vamos falhar, óbvio, nós somos imperfeitos, mas eu vou me vigiar para cada dia ser melhor, porque eu quero herdar o planeta Terra. Eu quero vislumbrar a chegada desses espíritos, como a gente tem visto. Uma característica muito importante nessa nova geração, desses espíritos que chegarão, são criaturas muito inteligentes. Você vê que são pessoas com grande evolução intelectual, são inteligentes. Mas, como já é um nível diferente do que nós estamos, nós vamos perceber neles uma bondade inata. Eles já nascem com uma bondade no coração diferenciada. Nem todos que estão nascendo estão nesse ritmo, pelo amor de Deus. Essa troca será gradativa.
Então, ainda nascerão espíritos que não estão num nível tão, como o Kardec diz, inteligentes, com uma bondade inata. Ainda nascerão espíritos um pouco abaixo disso, mas também um pouquinho já melhores que nós. E assim, isso gradativamente vai ser trocado. Ele vai trocar esses componentes do time, um a um, de 2 em 2, de 10 em 10, de 1000 em 1000, vai depender da situação. Vou repetir, se for desencarne coletivo, vão ser um número maior. Eu vi um exemplo um dia desses, se tem 150 pessoas no avião, o avião cai, podem ser 150 situações distintas, mas sim um desencarne coletivo. Pode ser que todos cometeram o mesmo crime no passado e agora foram juntados para desencarne coletivo, não importa. O indivíduo que desencarna por uma doença, desencarna de forma natural, também vai passar pelo tribunal quando for a hora de ocorrer. Vou repetir, eu acredito que essa é a última. Então, se for como eu acredito, após o meu desencarne, eu vou enfrentar um tribunal. Eu espero de verdade que eles digam que eu vou ficar aqui, mas hoje, se fosse hoje, eu ia perguntar assim, para onde eu vou? Porque aqui eu já sei que não é. Nós precisamos entender e aceitar isso. Certa vez chegaram para o Chico Xavier e falaram assim, Chico, você vai para o céu, não vai? Ele falou assim, você, meu irmão, para o Centro Espírita Umbral, céu. Eu acredito também que eu vou para o céu, na boca da onça. Mas se eu tiver a oportunidade de viver um pouco mais, pode ser que eu me permita burilar, que eu me permita ser tocado mais fortemente pelo Evangelho do Cristo e que eu finalmente me liberte, pelo menos da maior parte do meu orgulho e do meu egoísmo. Para que então eu possa ser um cristão de verdade e seguir aquilo que o próprio Kardec nos ensina em sua obra, que os Espíritos nos dizem, que reconhece o verdadeiro Espírito naquele que maior esforço faz para dominar as suas más tendências. Então, o Espírita não é alguém que não tem más tendências, o Espírita é alguém que se amplifica a vontade de se libertar dessas tendências ruins. É aquele que maior esforço faz para dominar essas tendências. Mas nós temos, sim, as tendências. Essas criaturas que virão serão pessoas que vão primar pela qualidade de vida, vão buscar, principalmente, a educação do espírito, não somente a cultura, mas educar o indivíduo para ele enxergar além. Nós vemos uma característica muito interessante, que são pessoas que, mesmo que não sejam adeptos, não serão adeptos necessariamente de uma religião, eles serão pessoas muito espiritualizadas. Eles, naturalmente, tenderão aos princípios da doutrina espírita. Por que eu estou dizendo isso? Estou puxando o braço para a sardinha, dizer que eles serão espíritas? Não, não estou dizendo isso. Até porque a doutrina diz diferente. A doutrina nos diz, porque Kardec pergunta se a doutrina espírita é a religião do futuro. E os espíritos respondem, não, ela é o futuro das religiões. Então, daqui a um tempo, existirão católicos romanos, católicos ortodoxos, protestantes, que vão apregoar a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a existência de outros planetas que a gente possa mudar no processo evolutivo, são as moradas na casa do Pai. Vão naturalmente acreditar e não necessariamente vão se libertar dos seus ritos, da sua ritualística. Então, não tem que ser, ninguém tem que ser da mesma religião. Nós temos que buscar um patamar evolutivo a ponto das asas do intelecto e da moral crescerem em equilíbrio. Esse seria o ideal, até que nós nos tornemos seres angelicais. Para nós espíritas, o anjo não é um indivíduo que foi criado o anjo. Somos nós, no momento, no estágio já de plenitude, dentro do que é possível da nossa perfeição. Então nós seremos criaturas elevadíssimas, espíritos muito elevados, que assim como Jesus vamos governar planetas, governar galáxias, assim sucessivamente. Alguns governar países, como no nosso caso, o Brasil é governado por um espírito que se denomina Ismael, mas o planeta Terra é governado por Jesus. A nossa galáxia, a Via Láctea, é governada por um espírito também elevado. Então, em algum momento, nós seremos esses espíritos elevados, governantes de países, de continentes, de planetas, de sistemas solares, e assim vamos evoluir naturalmente. Mas estamos ainda em tenra idade espiritual. E nessa tenra idade, nós precisamos nos apegar àquilo que nos é possível. Muitas vezes nós queremos tanto coisas grandiosas. Eu vou ser uma pessoa bondosa. Sim, eu vou ser uma pessoa bondosa. Um pouco de cada vez. Porque senão eu vou apenas fingir.
que sou bondoso. Eu vou tratar as pessoas, oi, você está bem? Como você vai? Mas por dentro eu vou ser idiota, tenho vontade de te matar. Então não adianta. É claro, também não vou dizer isso, não vou ser deseducado, deselegante, mas nós precisamos entender que fingir não é fingir não é uma boa dica, até porque fingimento é falha de caráter. E a doutrina diz que reconhece o verdadeiro espírito naquele que maior esforço faz para dominar as suas más tendências. Então, se eu tenho essa falha de caráter de fingir que estou feliz de ver alguém, fingir que sou amigo de alguém, eu preciso me libertar disso, porque, primeiro, eu não fico bem, a energia que eu emano é captada. A pessoa vai perceber em algum momento que eu estou falando não é aquilo que eu estou vibrando. A energia que eu vibro está distinta da energia gerada pela minha fala. O próprio André Luiz diz que a única barreira que o espírito conhece é a fluídica. Então, a minha vibração no bem ou no mal depende somente de mim. Não depende dos outros, não depende do meio, não depende dos outros. Simples assim. Depende de mim. Eu preciso entender que é necessário evoluir, que é necessário vibrar no bem, para que eu possa acompanhar esse roteiro de evolução do processo evolutivo. Alguns vão falar, mas aquele tempo que o Chico deu, gente, já falei outras vezes, não se apeguem a isso, a número de anos, não se apeguem a datas, apenas vamos buscar nos tornar melhores a cada dia. Eu costumo dizer uma frase que é minha, eu digo assim, que a mudança, o preço da mudança é a vigilância. Então, se você tem maus hábitos, vamos falar, por exemplo, de hábitos alimentares, que é mais fácil. Você tem mania de comer um monte de porcariada. Em algum momento você vai fazer exames e o médico, né, ou o nutricionista, ou o nutrólogo, alguém vai dizer para você, cara, você tem que mudar seus hábitos alimentares, senão você vai morrer cedo. E isso, para nós espíritas, é um agravante, porque isso é chamado de suicídio. É suicídio. Involuntário, mas é. Quer dizer, eu não tive a intenção de me matar, mas também não me cuidei. Então, sim. Aí eu vou começar a mudar os hábitos. Como que eu vou mudar? Acordei sem a menor vontade de comer pão de queijo, sem a menor vontade de comer pastel. Nossa, maravilha, não gosto mais de nada disso. Mentira. É mentira. Eu ainda gosto de tudo isso. Mas eu vou acordar dizendo para mim, eu tenho que me vigiar, eu não posso comer isso. Chegar no self-service, então, você vai olhar aquilo, a boca vai salivar, e você naturalmente vai olhar para as coisas que seriam os alimentos ideais para você recuperar a sua saúde, você vai olhar com um certo ranço, um certo dissabor, um certo desdém, às vezes até com raiva da comida. Nossa, para que faz um troço desse? Por que a fritura não é uma coisa que é saudável? Por que tem esse troço ruim? Não importa. É vigilância. Você não vai mudar da noite para o dia. Então, vigie para que você faça a mudança. Em algum momento, o hábito será trocado por um hábito melhor. O hábito alimentar vai ser trocado por um hábito melhor. E isto vai acontecer gradativamente, mediante a sua vigilância. Eu ainda quero, mas eu não vou fazer. Chega, às vezes, a colocar no prato, assim, não vou comer. Mas chega um momento que você vai reequilibrar a sua saúde física com esse novo hábito, e talvez você nem queira mais comer as coisas que você estava acostumado a comer, ou pouquíssimas delas ainda te sejam agradáveis ao paladar. Então, se eu estou falando de hábitos alimentares, só para facilitar, porque muitos de nós já passamos por nutricionistas ou nutrólogos para buscar mudança de peso, de saúde, de colesterol, coração, pressão, qualquer coisa. Muitos de nós já passou por algum tipo de dieta, de mudança de alimentação para conseguir corrigir a saúde. Mas agora vamos trabalhar a questão espiritual. Mudança de hábito espiritual. A ideia do pensamento. É natural que eu tenha pensamentos ruins? Claro que é natural, é óbvio que é. Certa vez chegaram para o Chico e falaram assim, Chico, mas se um pensamento ruim vem à minha cabeça, o que eu faço? Ele sorriu e falou assim, meu irmão, um pássaro pode até pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Então, se um pensamento ruim vem, cabe a nós seguirmos Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Nessa vigilância eu vou dizer, meu Deus, eu não quero pensar assim, não me ajuda, eu não quero pensar isso dessa pessoa, não quero pensar isso dessa situação, eu quero pensar de outra forma, e ora pela pessoa ou ora pela situação. Essa mudança de ver pensamento ruim, você orar em prol da pessoa, em algum momento a sua mente vai entender
que esse pensamento não deve nem ser formulado, nem ser formado. Então, você já nem vai mais pensar nisso. Mas, por regra geral, nós temos que nos habituar a fazer de trás para frente, desfazer. Então, normalmente eu penso e faço. Vamos começar, pelo menos, parar de fazer. Você está com vontade de ofender alguém. Você pensou e ofendeu. Ok. Comece a se vigiar para não falar. Pensou, mas segura. Faz também, mais uma vez, citando nosso irmão Chico Xavier, a famosa água benta, né? a água santa, a água santificada. Que a mãe dele, em espírito, diz para ele encher a boca de água quando alguém tivesse alguma ofensa. Que ele não poderia nem cuspir, nem engolir. Com isso, ele não poderia retrucar a ofensa. E ele aprendeu, assim, que quem ofende é que está errado. Então, se eu ofendo a pessoa de volta, eu estou me igualando a ela. Então, qual moral eu tenho de cobrar alguma mudança de atitude do indivíduo? Sendo assim, nós vamos aprender a usar essa água benta mesmo sem a água na boca. Mesmo sem encher sem encher a boca com a água. Vamos ouvir. Se a pessoa tem uma ofensa a te emitir, deixa. Ela está doente, ela está vendo de maneira distorcida, ou realmente você fez alguma coisa de errado e ela não está sabendo lidar com a forma de dizer, ou você é turrão mesmo e não ouve, aí a pessoa acaba às vezes se exaltando. Aprenda a não retrucar. É muito comum, nós falamos no meu caso na área de filosofia, na filosofia nós aprendemos que nós devemos questionar tudo, porque nossa intenção é conhecer, é aprender. E isso vai entrar no mesmo conceito de Jesus, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Eu dou sempre um exemplo, de vez em quando nas palestras aqui do canal, eu dou um exemplo, digo assim, que se o indivíduo chega a você e fala assim, eu acho que você é um idiota. A primeira resposta nossa de imediato é falar, você que é, ou então é a sua mãe, ou não sei quem, não sei o que lá, e ofensas até mais graves. A próxima vez que alguém disser isso para você, você é um idiota. Experimente dizer o seguinte, pessoa, por que você acha isso de mim? Você vai perceber que a pessoa, ela não espera por isso. Porque ela está esperando briga, está esperando atrito, ela quer que você retruque, ela quer que você devolva a ofensa. E quando você diz, por que você acha isso de mim? Você vai ter duas situações. Primeiro, descobrir se realmente você é o culpado pelo erro do qual ela te acusa. Segundo, se você realmente é culpado, você vai ter a oportunidade de pedir desculpas e esse mal-entendido acaba. Pronto, acabou. Passou. Houve aprendizado, então está tudo certo. Essas criaturas que estão chegando já fazem isso. Esses espíritos que estão vindo para essa mudança do planeta de nível, essa nova geração, já são espíritos assim. Em sua grande maioria, eles já são indivíduos pensadores, já são indivíduos mais racionais. Certa vez, uma amiga minha, muito amiga, que eu fazia aconselhamento dela, inclusive, ela chegou para mim, ela é dentista, ela estava arrumando meus dentes, e ela virou para mim e falou, Santana, o meu filho não quer cortar o cabelo. E não sei, os que estão assistindo não devem me conhecer, mas eu tinha um cabelo na altura do ombro, enorme, cacheado. Eu estava com cabelo grande, eu virei para ela e falei assim, Ela tirou os instrumentos da minha boca, o quê? Eu falei assim, mulher, você quer que eu fale o quê? Olha o tamanho do meu cabelo. Não, espera aí, Santana. Não estou falando com o Santana ser humano, estou falando com o meu conselheiro. Eu falei, mas o seu conselheiro, mulher, é cabeludo. Vou falar o que do seu filho? Santana, deixa eu falar. Deixa, mas eu vou ter que fazer igual Gandhi fez. Os pais de uma criança foram pedir a Gandhi para ajudar a tirar o doce daquela criança, para ela parar de ficar comendo bala ou comer açúcar. Alguns já devem conhecer a história também. E o Gandhi pediu 1 mês. Quando 1 mês depois, a criança veio e os pais vieram e a mulher perguntou, por que você pediu 1 mês? Ele falou, porque primeiro eu tinha que parar de comer para então poder dar exemplo. Aí eu virei para ela e falei, mas vamos lá, vamos ver se eu vou ter que cortar o cabelo para falar com seu filho ou não. Ela falou assim, Santana, eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, tem que cortar o cabelo, seu cabelo está muito grande. Ele falou assim, mas mamãe, vem cá. E levou a mãe dele no espelho. O menino tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. O moço chegou no espelho com ela e falou assim, a senhora é loira de verdade? Ela falou assim, não, meu filho, não sou. A senhora pinta o cabelo, não pinta? Pinto. Pra quê? Porque eu acho que fica mais bonito. Ele olhou para ela e falou assim, então, mamãe, eu acho que meu cabelo assim, eu fico mais bonito. 8 anos de idade.
olha a capacidade racional da criatura. Olha o nível de lógica da criatura. Ou seja, ele não falou, se você tem um cabelo grande, eu também quero ter. Não, ele falou assim, você pinta porque o seu objetivo é se achar mais bonita. Eu estou deixando ele maior porque eu me acho mais bonito assim. Olha a lógica impecável. Eu virei para ela e falei assim, olha, não tenho o que falar com seu filho. Você vai ter que... Ah, mas o que eu faço? Assim, como todos os pais fazem. É uma fase. Em algum momento ele vai querer cortar, ele corta. Deixa ele curtir a fase dele. Passaram-se 2 anos, a última vez, aí eu encontrei com eles, inclusive com um menino, já estava com 10 anos, cabelo curtinho, batidinho, como as pessoas dizem, bem curtinho. A gente tinha passado a fase, faz parte. Mas olha a lógica da criatura. A bondade desse indivíduo em chamar a mãe, a lógica, sem brigar, sem espernear. Então, o que ela me narra é que esse menino é uma criatura de um desprendimento total. O que tem, ele entrega, ele cede. Se a pessoa precisar, ele dá, ele doa. Então, essas pessoas serão desprendidas da matéria, desprendidas do financeiro. Não, vejam bem, não estou dizendo que serão pobres de carreira. Ah, não posso ter dinheiro. Não é isso. Serão ainda que riquíssimos, até porque é necessário existirem ricos e pobres, faz parte. Mas serão pessoas que serão donos de empresas mais competentes, mais carinhosos com seus funcionários e vão ajudar a transformar os funcionários também, porque eles vão ver nesses indivíduos líderes e não somente chefes. Líder a gente tende a seguir, chefe a gente tende a afastar. Essas criaturas serão o nosso futuro? Não. Nós estaremos no futuro com eles. Em algum momento, alguns deles vão evoluir além da expectativa também e vão regressar ao seu planeta de origem. Mas serão substituídos por espíritos que talvez foram expatriados da Terra e conseguiram evoluir e serão devolvidos para cá, trazidos de volta. Mais uma vez, uma troca para que o planeta continue em sua evolução e que ninguém fique para trás por causa do planeta também. Existem espíritos que estão nessa encarnação que provavelmente não ficarão na Terra no próximo, não porque serão expatriados para um sistema, para um planeta inferior, mas podem ser lançados a um planeta superior. Porque, senão, eles ficarem aqui, ainda que eles possam contribuir, pode segurar a sua evolução, e também não é justo. E sabemos que, chegando num certo nível de evolução espiritual, nós ajudamos mesmo à distância. Quantas vezes alguns aqui que estão vendo, assistindo nesse momento, ou gravado mais tarde, sabem que através do passe, através da oração, pedimos, ela deu um passe à distância, oração à distância, e a pessoa melhorou. O próprio Jesus fez isso. Aquele centurião que se aproxima dele e pede para curar um servo, Jesus fala, pode ir para casa que está curado. Jesus não foi na casa do centurião. E ele se curou. E chegou lá, o servo estava curado mesmo. Então, e Jesus, mas é Jesus. Não. Conversa fiada. Então, capítulo 14 de João, verso 12, ele fala que aquele que crê em mim fará o que eu faço e coisas ainda maiores. Então, eu creio. Se Jesus faz, eu também farei. Se eu ainda não faço, eu serei capaz de fazer. Alguns já são. Essas criaturas que virão para dar um impulso definitivo para que nós realmente ingressemos na regeneração. Mas também precisamos sempre estar atentos a estudar a doutrina dos Espíritos. Certa vez perguntaram para o Divaldo, o terceiro milênio será maravilhoso, né? Ele, sim, meu irmão, será. Mas lembre-se que o terceiro milênio tem 1000 anos. As pessoas estavam achando que ia iniciar 1º de janeiro de 2001, que as coisas iam ser totalmente diferentes, e descobriram que foi só um dia depois do outro. Mas que sim, esse milênio é um milênio de transformação. Sim, sem dúvida, como os outros também foram. E nós, alguns projetam quantidade de séculos, a cada 9 séculos há mudança. Não sei, honestamente, nunca parei para fazer essa matemática espiritual, até porque não vejo isso como uma questão exata. Mas entendo sim que são ciclos. A Terra, ela, de alguma forma, o universo vibrava num determinado número de megahertz, se não me engano, 7,83 megahertz. E nós tínhamos as famosas 24 horas. Hoje, já foi provado que o universo está vibrando em 16 megahertz. Acho que, se não for, me ajuda aí, porque não é minha área, eu não sou cientista. Mas houve uma mudança nesse processo.
E hoje, aquilo que nós entendíamos 24 horas são apenas 16. Ou seja, 1/3 do dia se perdeu. Por isso, os nossos dias são tão mais rápidos, passam tão mais velozes. Isso já foi provado cientificamente nessa variação de Hertz do planeta e da circunvizinhança. Então, estão havendo mudanças. Sim, o nível de espíritos que vão habitar aqui também terão um processo vibratório. A sua vibração, que terá que ser compatível, o planeta está sendo compatibilizado para que eles possam chegar. É a mesma história, porque Jesus, até hoje se fala, como é que Jesus reencarnou? O que ele fez? Alguns dizem que ele se preparou há 1000 anos para reencarnar. Não sei como foi o processo, mas é óbvio que Jesus, de alguma forma, já tem um nível evolutivo, claro, que conseguiu vir num corpo físico de novo. Mas ele não tem como viver na Terra em forma encarnada, porque a vibração dele é muito distinta da região, do planeta. Ele vibra numa capacidade muito diferente da nossa. Então, essas pessoas que estão chegando também estão vindo de planetas que isto é diferenciado. Então, gradativamente, isso está mudando para que o ambiente seja propício a eles. E aqueles que estão se adequando. Os que não se adequarem terão que ser retirados. Os que não se adequarem serão retirados para planetas cuja vibração está naquilo que ele ainda comporta, que ele se permite, que ele se determina viver. Sendo que essa escolha é individual. Não é Deus que vai escolher, não é esses espíritos excelsos do tribunal que Emmanuel narra, que vão simplesmente julgar. Eles vão julgar baseado nas minhas atitudes. Eu faço a escolha. Baseado naquilo que eu defendo, naquilo que eu ajo, eu defendo. Então, eles só vão, é como se abrisse a minha história e falasse, olha, baseado nas tuas atitudes, baseado nos teus pensamentos, no teu nível vibracional, você está sendo retirado daqui. Ou, baseado em tudo isso, você vai permanecer aqui. É isso. A escolha é nossa, não é um juiz que vai olhar para minha cara, eu não gostei de você, você torce para o time errado, você nasceu no país errado, você seguiu a religião errada, não tem nada disso. Cada um vai ser julgado baseado na sua própria história, naquilo que está escrevendo até hoje, desde o ato criador até hoje. Tudo isso é calculado, é somado e pesado. E esse peso vai determinar em que tipo de planeta, em que tipo de nível de planeta nós nos encaixamos. É claro que Deus jamais abrirá a mão de nós, de qualquer um de nós. Onde quer que estejamos, nós seremos amparados pelo mesmo Criador. Em outros planetas, teremos um outro Cristo, um outro Espírito, que será um emissário desse divino, do Deus eterno, do Deus único, bendito, absoluto. E nós seremos guiados também por esse Espírito elevado para nos elevarmos e seguirmos as nossas vidas. Muitos de nós serão arrastados, porque é muito bacana quando você vê nós que somos professores, é muito grandioso para nós vermos um aluno nos superar. Quando um aluno aprende com você e ele supera esse conhecimento e vai mais além. É muito bacana de ver, isso é maravilhoso. E muitos vão ver isso nos seus próprios filhos e netos. Vão ver essas criaturas te arrastando para frente. Algo do tipo, vem, me segue. Fica parado, não. Você já ficou parado há muito tempo. Está na hora de andar. E algumas pessoas ficam pensando, um questionamento muito comum, qual é o sentido da vida? Eu vou falar para vocês uma coisa que parece ser brincadeira, mas é verdade. Eu descobri o sentido da vida. Para frente. A vida é para ser vivida para frente. Nem para os lados, nem para trás. É para frente. Ou seja, aprender e evoluir acima de tudo. Querer ser melhor. Eu preciso querer. O meu querer é poderoso quando eu aplico. Não é só querer, não, eu quero ganhar na Mega Sena e nunca joguei. Não vou ganhar. O mínimo que se tem que fazer para ganhar é jogar. Assim como para morrer ou para desencarnar, só precisa estar vivo, só precisa estar encarnado. Não precisa mais nada. Tem pessoas que desencarnam com saúde, tem pessoas que desencarnam por doença, mas desencarnou. Era a hora dele. Da mesma forma, eu preciso querer mudar, querer evoluir. Eu preciso realmente querer me libertar. É fácil? Claro que não.
Vamos olhar, vamos estudar o mito da caverna de Platão, a famosa zona de conforto. Nós estamos confortáveis. Por isso, já falei aqui numa outra palestra no canal, a dor é nossa amiga. E uma amiga maravilhosa, porque ela me tira desse mesmismo, me tira desse marasmo evolutivo e me impulsiona para frente. Quanta coisa eu tenho aprendido com as dores pelas quais eu tenho passado, graças a Deus por isso. Já falei isso também, durante, a maioria de nós não vai reconhecer, mas depois, nossa, como foi bom ter passado por aquilo, porque como eu evoluí, como eu cresci, hoje eu sou outra pessoa. Aí vem aquelas conversas de internet, seja sempre você mesmo, conversa fiada, filosofia de botequim, o cara toma umas 4, 5 cachaças e acha que vira filósofo. Isso é uma das maiores besteiras que eu já vi na minha vida, ser você mesmo. Se eu fosse eu mesmo há 20 anos, eu não estava onde eu estou. Eu não teria evoluído. Nós temos que ser sempre espíritos em evolução. Não tem que ser sempre eu mesmo. Para acompanhar essa galera que está chegando, para acompanhar esses espíritos que estão chegando. Porque senão, em algum momento, vão haver outros expatriamentos e eu vou acabar caindo numa segunda leva, numa terceira leva. O Emmanuel fala que num terceiro expatriamento vieram espíritos para a Terra, do sistema Capela. Então vão haver expatriamentos. A cada tempo, o nível muda. E olha, esse que estava continuando aqui, não conseguiu subir um outro patamar, vai ser retirado, porque o planeta como um todo tem que evoluir, não o planeta em si, a Terra, o barro, as plantas, a atmosfera do planeta, os espíritos que habitam. Nós temos que evoluir. Então, em algum momento, se eu passei na primeira linha de corte, maravilha, estou feliz, uhul, mas pode ser que eu não passe a segunda. Quando for mais uma vez ocorrer uma nova mudança, um novo arranque para um nível um pouco mais elevado de regeneração, talvez eu já não alcance. Se eu ficar no mesmismo, se eu ficar no marasmo da minha evolução, achando que eu já estou aqui e já sei que houve o corte, eu fiquei, e maravilha. Não, maravilha não. A evolução é constante. É a sublime condenação à perfeição. Nós somos sublimamente condenados a sermos perfeitos. Isso é uma condenação maravilhosa. É um amor tão absurdo, absoluto que Deus tem por nós, não dá para medir. Então, esse amor é que tem que nos mover. Claro, a dor é necessária quando nós não permitimos que o amor nos mova. A dor vai nos mover, não tenho dúvida disso. Mas eu não quero passar só na primeira linha de corte, só na segunda. Eu quero continuar passando, eu quero continuar evoluindo. Pode ser que em algum momento eu vou tropeçar e não vou passar, mas eu vou me recuperar e vou passar. E vou seguir. A nossa intenção, no fim das contas, meus irmãos, por mais que a gente fale em evolução, o nosso objetivo final é um só, nós queremos ser felizes, mas a felicidade plena e absoluta. A felicidade plena e absoluta não é uma questão de um riso insosso, não é alegria com a conquista de alguém. Isso é besteira. A felicidade plena é olhar para aquele que está derrotado e falar assim, está tudo bem, é o tempo dele, daqui a pouco ele está bem, daqui a pouco ele se levanta, nós vamos ajudá-lo de alguma forma, promover algum incômodo, alguma coisa que faça ele acordar, colocar alguém no caminho dele, que a pessoa ia entrar pela esquerda, a gente chega e fala assim, nós já, quando formos espíritos mais elevados, vamos intuir alguém e falar assim, vai pela esquerda, não vai pela direita. Aí a pessoa vai pela direita só para encontrar, querer dizer uma frase para ele. Na minha cidade, em Volta Redonda, tem um indivíduo que ele fica numa região, num bairro chamado Aterrado. De vez em quando ele fica num outro bairro chamado Vila Santa Cecília, mas tem um bairro aqui chamado Aterrado, que ele está sempre por ali com uma plaquinha escrito Jesus é paz. E ele fica, Jesus é paz, Jesus é paz. E uma vez eu parei para conversar com ele, falei assim, aí cheguei para ele, eu sei que ele é protestante, eu cumprimentei como deve ser, né, por respeito, falei assim, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. O irmão é evangélico? Eu falei, não, olha, eu sou espírita. Ele, olha que bacana, você cumprimenta com a paz. Eu falei assim, não tem cumprimento mais bonito que esse. É verdade. Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Assim, é maravilhoso, já sei, essa sua atitude é linda. Mas qual é o seu objetivo? Por que você decidiu fazer isso? Ele falou assim, irmão, eu não sei falar o que os pastores falam, o que os pregadores falam, mas isso eu sei dizer, porque na minha vida Jesus tem sido paz. Quando eu encontrei Jesus, eu tive paz de espírito, eu tive paz na minha vida. Eu realmente estou em paz. E então, isso eu posso dizer para as pessoas, porque isso é o meu testemunho. Meus irmãos, meu olho encheu d'água, e eu e ele conversando com ele por meia hora. Eu tinha que seguir meu caminho. Mas sempre que eu passo por ele,
que eu tenho a oportunidade de passar perto dele, eu falo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele levanta a paz do Senhor Jesus. É isso. As pessoas que chegarão, esses espíritos que estão chegando e que chegarão ainda em volume maior, são pessoas assim, que querem dar o seu testemunho de amor, de bondade, de caridade, que estão abrindo mão do orgulho, estão abrindo mão do egoísmo. São pessoas que abrem um pacote de biscoito e oferecem. Não são pessoas como eu fui, de nem abrir o pacote de biscoito para não ter que dividir. São pessoas que não têm mais necessidade de orgulho, mas por consequência não têm que engoli-lo de vez em quando como nós, porque é necessário. São pessoas de uma bondade descomunal, que perto do nosso nível evolutivo, uma bondade fora do comum. Pessoas que vão ver a necessidade do outro e vão parar para ajudar. E não simplesmente para ficar tirando foto e postar em redes sociais. Mas são pessoas que vão, na verdade, guardar o telefone celular e pedir socorro. Ou pegar o telefone para ligar, pedindo ajuda, pedindo socorro. Não para ficar fotografando e filmando para depois postar em redes sociais. Esses espíritos que estão chegando não serão aqueles indivíduos que ficam acompanhando vida de famosos nas redes sociais, pessoas sem vida social, pessoas que poderiam estar usando esse tempo para ajudar o próximo. Pessoas que ficam perdendo seu tempo seguindo a vida de artista, de cantor. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu sou fã da maior e melhor banda de heavy metal do mundo. Eu sou metaleiro. A maior e melhor banda de heavy metal do mundo. Vocês podem até discordar de mim, mas vocês estão errados. É o Iron Maiden. Completei agora no domingo, dia 12 de julho de 2020, 50 anos de idade. Eu sou fã do Iron Maiden desde os 15, há 35 anos eu assisto. O que eu posso assistir, nunca tive a oportunidade de assistir ao vivo, mas ainda vou, se eu não desencarnar antes, eu vou assistir ao vivo, mas sempre tenho todos os CDs, DVDs, assisto todos os shows que tiver gravado, ou pela TV que forem ao vivo, não importa. Mas eu não sei nada da vida deles, pessoal. Não sei quem é quem, o nome completo, se tem marido, se tem esposa, se é separado, se tem filho, não estou nem aí, porque a vida pessoal deles não me importa. Me importa, como eu já disse também, eu oro todo santo dia para que eles tenham vida, que eles tenham saúde, para que eles continuem tocando e me agradando, me fazendo feliz, porque eu amo ouvir Iron Maiden. Como eu disse, é a melhor banda de heavy metal do mundo. Se você está discordando de mim, meu irmão, sinto muito te dizer, mas você está errado. Ela é a melhor banda e pronto, acabou. É simples assim. Mas eu não quero saber também nada da vida deles. A fulana, você viu o olho do fulano? Igual o olho do pai. Estou nem aí. Não me importa isso. Me importa o seguinte, a pessoa que está ali precisa da minha ajuda, eu vou ajudar. Se ele é filho de um famoso, não me importa. Isso não me interessa, não me enriquece. Saber que fulano separou de Beltrano para casar, e daí? Isso só influencia para quem vive de fofoca, para quem ganha dinheiro pela fofoca da vida dos outros. E me perdoa, mas fica um bando de gente sem o que fazer, de vidas vazias, acompanhando. Ah, você viu? Fulano casou com Beltrano, separou, viu? Separou. E daí? Nós não sabemos as agrulhas dessas pessoas, nós não sabemos. Alguns chegam e gritam para esses artistas, eu te amo, não ama não. Não ama, porque amor é convívio. Você não sabe nada da história daquela pessoa, a não ser aquilo que sai na mídia. Você não sabe as dores que a pessoa carrega, você não conhece todas as alegrias dela. Você não ama essa pessoa. Você, assim como eu, com relação ao Iron Maiden, você admira o trabalho. Eu amo o trabalho deles, da banda. Admiro demais, todos eles como músicos. Admiro o Bruce Dickinson como vocalista, uma voz espetacular. Admiro, não amo, não conheço nada da vida deles. Posso dizer, amo o Iron Maiden, mas não posso dizer que amo cada um dos componentes. Amo a banda, porque essa banda me traz felicidade e eu convivo com os shows dessa banda há 35 anos. Mas eu não sei nada da vida deles e não quero saber. Eu não preciso saber. Eu preciso saber da minha. No que eu posso fazer por mim, crescendo, ajudando o outro. Abrir mão do eu em prol do outro. Isso que eu preciso. Isso me engrandece. Isso me faz crescer. Isso me faz feliz. Isso me faz bem. Saber que fulano da novela tal, não estou nem aí. É um trabalhador, é a profissão dele, é artista. Ele é ator, é atriz, maravilha. Cantora, ok. Está ganhando honestamente seu dinheiro, então bola para frente. Eu gosto de ouvir essa música, gosto. Nossa, eu gosto de fulano, gosto, mas não conheço nada da vida deles. E nem quero. Isto é um sinônimo de pessoas de vida vazia. As criaturas que estão chegando não vão dar mais trela para isso.
não vamos ficar mais vivendo a vida de artistas no sonho de ser rico como ele, de ser amigos dele. Não, porque o sonho dessas pessoas é ser amigos. E daí? Você vai ser amigo dele, mas você não vai ter o dinheiro que ele tem. Ah, mas só para curtir junto com ele, então você não é amigo. Porque você está se aproximando dele só para ficar bem financeiramente, para curtir. Se aproxima dessa pessoa no dia que ele tiver uma dificuldade, que pedir sua ajuda. Seja amigo de verdade. Não para curtir. Claro, no momento de alegria, vai junto. Mas seja para ser amigo, eu tenho que estar do lado de alguém no momento de dor, de tristeza. Isso é amigo. A Dionne Warwick canta uma música com Elton John, e mais duas outras pessoas, Stevie Wonder e uma outra mulher que eu não me lembro o nome. Quem souber, por favor, coloque aí nos comentários do vídeo depois. A música chama That's What Friends Are For. Os amigos são para essas coisas. Em algum momento a música diz For good times and bad times. Para bons momentos e para maus momentos. Amigo é isso. Bons e maus momentos. Essas pessoas que estão chegando serão nossos amigos. Serão pessoas que vão nos ensinar aquilo que ainda nós não queremos aprender, que não quisemos aprender, ou simplesmente não tivemos oportunidade. Eles vão nos puxar para cima, aquele que se deixar. Seguir o exemplo dessas pessoas que serão, sem dúvida, inicialmente, muito melhores que nós. É esse o ponto. É essa nova geração, é essa mudança. Não tem nada com físico, é com espiritual. São pessoas que vão primar pela saúde mental, inclusive. Porque mente sã, corpo são. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos. A casa que me convidou para a 60ª Semana Espírita da região de Rio das Flores, Valença, o 24º seu. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, pela oportunidade de servir. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre ele, e eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida, é falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido, não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E nesse momento eu vou sorrir e demonstrar minha alegria dizendo que aí sim, isso é motivo de felicidade, porque no momento de dificuldade, eu serei amparado por aquele que, mesmo sendo eu um trapo da imundície, não se esquece de mim. Que Jesus abençoe a todos. Encerro nas palavras de Aurélio Agostinus, o bispo de Hipona, a quem conhecemos carinhosamente como Santo Agostinho. Na frase bendita do mestre Agostinho, eu encerro com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de servir. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior das aventuras. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos ao nosso amigo Carlos Santana pela belíssima palestra e agradecemos vocês, internautas, por estar nos acompanhando no YouTube ou pelo Facebook. Antes de fazermos a nossa prece final e encerrarmos o primeiro dia da nossa Semana Espírita, convidamos a todos para a palestra de amanhã, que será às 16 horas, com a nossa amiga Paula Lima, de Vassouras, abordando o tema Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O representante da Casa Espírita fará a nossa prece final. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para agradecer pela abertura da Semana Espírita, pela palestra da noite de hoje, pela participação de todos dessa 60ª Semana Espírita de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira. Obrigado às venerandas entidades do nosso movimento, das nossas instituições, as vibrações, que esse conjunto de conhecimento e ensinamento que vai chegar até nós durante toda essa semana possa ajudar-nos a compreender melhor a mensagem do Consolador, o momento em que vivemos, possamos ser inspirados pelo nosso Mestre Jesus para vivenciar os seus ensinamentos à luz do Consolador. Que essa paz possa irradiar a todas as instituições
e todas as demais atividades que serão realizadas. Que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, em nossos lares, no nosso movimento e em nossa consciência. Que assim seja.